Então, o horário agora está destinado à tribuna livre e destinado ao senhor Sandro Leão Sávio, diretor administrativo do Hospital São Julián. E convidamos ao doutor Alfonso Antoniucci, convidado também dessa tribuna livre, que se quiser compor a mesa junto com os vereadores, fica feito o convite. E convidamos agora o vereador Mauro Inácio para que faça a saudação oficial em nome da casa. Senhor presidente, enquanto o vereador Mauro Inácio se dirige para a tribuna, é possível fazer um breve registro? Senhor presidente. Antes, porém, para informe a casa, vereador Pierre. Senhor presidente, só para informar a casa que ontem o prefeito Rafael Greca inspecionou 14 novos ônibus que começaram a circular hoje em Curitiba. São 5 articulados verdes para a linha Interbairros, além de mais 5 articulados e 4 ônibus comuns na cor laranja, para servirem como alimentadores dos nossos terminais. São 49 ônibus dos 150 que as empresas devem substituir até este ano. Todos esses veículos são equipados com 2 boxes cadeirantes, iluminação interna de LED e sinais sonoros visual para cadeirantes. Era esse o registro, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, para registro a casa também. Feito o registro, para registro, vereador Goura. Queria registrar a presença do vereador Deibson Bittencourt, do PDT de Umuarama, presidente da Juventude Estadual do Partido Democrático Trabalhista, está visitando aqui a Câmara Municipal de Curitiba. Seja bem-vindo, vereador Deibson Bittencourt, vereador de Umuarama, do PDT. Seja bem-vindo à casa. Então, dentro da tribuna livre do vereador Colpani, abre mão para que o vereador Mauro Inácio faça a saudação em nome da casa. Conforme regimento interno, tribuna livre, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereadoras, vereadores, bom dia. Nossos convidados também, bom dia. Quero agradecer ao vereador Colpani, que nos cede esse espaço para o Hospital São Julián, que completou em julho 50 anos. E quero fazer rapidamente aqui o agradecimento ao doutor Afonso Antoniucci, diretor e presidente do hospital, Meron Neto, vice-presidente, Sandro Léo Sávio, diretor, Valdomiro Hatlan, doutor Ricardo Balqueiro, diretor técnico, Wilson da Siuc, diretor financeiro, Alzimara Pereira Cristo, Ana Paula Gonçalves, Maria de Fátima Marinho, Germano Santos, assessor do senador Álvaro Dias, e João Tesch Filho. Bom, esse pessoal citado aqui, eles são da equipe do Hospital São Julián, como eu disse, completou 50 anos. Eu tive a oportunidade de, através do assessor do senador Álvaro Dias, o Germano, e conhecer o hospital a questão de 2 meses atrás. E fiquei impressionado com a estrutura que existe, o hospital aqui em Piraquara, que esse hospital começou com 20 leitos, e hoje tem 420 leitos com atendimento pelo SUS. Então é acostumado a reclamar dos serviços do governo, mas esse é um serviço que dá certo, esse é um serviço de qualidade. E lá nessa visita, conhecendo as instalações, eu tive a oportunidade de conversar também com um jovem menino de 12 anos que estava lá internado, e ele, coincidentemente, dona Maria Manfron, é de Santa Felicidade. Começou no crack com 10 anos e também com bebida alcoólica. Uma história muito triste. Mas, porém, como triste também é a história de outros internos daquela instituição, desse hospital. Todavia, existe uma equipe técnica, competente, disciplinada, que consegue resgatar essas vidas, que consegue inserir essas pessoas na sociedade. E dizia lá o doutor Ricardo que essas pessoas que estão lá, muitas vezes, se não estivesse lá, poderiam estar na rua, cometendo um assalto, cometendo uma infração, atormentando a família, porque tem que ter um preparo para lidar com esse pessoal que são doentes. Então, o hospital que tem 420 vagas masculinas, poderiam ter 1000 vagas e ainda seriam poucas. Quero também dizer que ontem foi essa festividade no Hospital São Julián. Birinha
nosso amigo Birinha está lá no fundo do plenário, estava lá, foi uma das pessoas que eu encontrei, ele é voluntário nessa instituição, como são outros voluntários e também entidades que apoiam. Dona Flora Madaloso também estava lá ontem com a gente nessas festividades. Mas, enfim, antes de passar a palavra, eu quero também deixar aqui um alerta, pena que a doutora Letícia não está no plenário, porque não existe esse tratamento hoje para mulheres. Parece que as mulheres não são acometidas desse mal. Se você precisar de um internamento em Curitiba, região metropolitana, para dependentes químicos ou transtornos mentais, ficará sem vaga. Parece um absurdo, mas é uma realidade que nós, vereadores e vereadoras, temos que lutar. Então, eu quero agora passar a palavra ao doutor Ricardo e, antes de mais nada, pedir uma salva de palmas pelos 50 anos desse Hospital São Julián, dessa grande entidade. Com a palavra, o senhor Sandro Leão Sávio, diretor administrativo do hospital. Ricardo Balqueiro, sou diretor técnico do hospital. A gente vai para vídeo, vamos para fala, direto para fala. Então, saudações a todos, obrigado pela oportunidade de vir falar aqui em nome do hospital. Eu começarei uma fala, depois passarei a fala para o Dr. Afonso Antoniuk, neurocirurgião e presidente da Associação São Julián. Eu sou médico formado pela Federal e psiquiatra, depois como formação complementar. Nosso trabalho diário lá é sempre uma luta, como foi comentado pelo vereador Mauro Inácio, porque estamos combatendo uma doença que não só afeta o indivíduo, mas afeta também a sociedade. Dentro desse meio, entre o indivíduo e a sociedade, vai afetar também a sua família, vai afetar o seu meio de trabalho, vai afetar o meio da criminalidade, né, porque o tráfico, porque o uso da droga, a busca, né, por se entorpecer ainda mais, vai fazer com que a pessoa acabe se envolvendo com o crime em algum momento. Além disso, acaba também afetando o trânsito, porque a intoxicação pelo álcool, a intoxicação por outras drogas entorpecentes, também vai tornar o trânsito mais perigoso. Então, o nosso atendimento dentro do hospital, ele tem uma abrangência, antes de mais nada, em nível estadual. Nós somos uma gestão estadual, mas acolhemos pacientes de todo o estado, inclusive da região de Curitiba. Recebemos pacientes de Curitiba todos os dias, principalmente pacientes adolescentes, também adultos, mas pelo fato de Curitiba não ter nenhum leito para tratamento de adolescentes dependentes químicos ou adolescentes portadores de transtornos mentais, então toda a demanda que vem de Curitiba tem que passar pelo Hospital São Julián, ou às vezes quando o São Julián já está lotado, não tem vagas, acaba indo para outros lugares. O Hospital São Julián, além disso, é o maior hospital do estado do Paraná, ele conta com 420 leitos. Outros hospitais que trabalham com o SUS não conseguem chegar à metade dessa demanda. Nossos internamentos eles têm uma média de 2 meses de tratamento, que é um programa, podendo ser mais curto em casos menos graves ou se estender para 3 meses em casos mais graves. De uma forma geral, há falta de internamentos, como foi citado aqui pelo vereador Mauro Inácio. Nós fazemos a nossa parte, né, dentro desses 420 leitos, mas sabemos também que se for analisar o quantitativo da prevalência das doenças em psiquiatria, ainda estaríamos em déficit. Seria necessário mais, né, seria necessário mais investimento, né, por conta do governo, por conta das prefeituras, por conta do Estado e do ente federal. Nós somos responsáveis, então, por um número bastante grande de atendimentos, não apenas de internamento, como também de atendimentos ambulatoriais. Estamos, então, em ambos os braços do tratamento da saúde mental. A saúde mental não é apenas hospitalar, a saúde mental também é em UBS, também é em CAPS, também é em consultório na rua, também é em UPA, também é em comunidade terapêutica, também é em outros dispositivos e dentro do hospital. O hospital é a parte mais grave para o tratamento
do paciente portador de transtornos mentais. Está no polo da maior gravidade do transtorno. Temos também o ambulatório, que está do outro lado, de média complexidade. Então, um paciente nosso que vem para o tratamento, para a dependência química, para uma esquizofrenia, para um transtorno bipolar, para uma depressão, com risco de suicídio ou qualquer outro transtorno, um autismo, após o nosso tratamento, ele dará prosseguimento em um outro equipamento de saúde, seja um CAPS ou seja o nosso próprio ambulatório. Geralmente ele é regionalizado. Se o paciente é da região metropolitana de Curitiba ou se é de Curitiba, nós acolhemos esse paciente dentro do nosso próprio ambulatório, uma vez que ele faz o internamento. Se ele é de alguma região distante, ele será encaminhado para o ambulatório, para o CAPS da sua própria região. Tivemos até hoje, nesses 50 anos de existência, em torno de 200 mil atendimentos. 200 mil atendimentos do indivíduo. Se a gente for multiplicar isso, né, como produto, né, como benefício à sociedade, a gente estaria atingindo pelo menos 4 vezes esse valor em número de familiares desse indivíduo. E mais ainda, se formos contemplar tios, primos, avós, né, outros familiares um pouco mais distantes, ou mesmo a sociedade como um todo, seu meio de trabalho, porque a gente está devolvendo esse paciente para o mercado de trabalho, estamos restaurando, recuperando a capacidade produtiva desse paciente, colocando ele novamente para contribuir com a sociedade e para gerar algum valor. Dentro do nosso tratamento, a gente também preza não apenas a saúde, mas como ele estará conosco por 2 meses, e a recuperação da saúde mental não é apenas a parte física, mas é a parte mental, isso inclui também a transmissão de alguns valores que a gente julga pertinentes para que esse paciente possa sair da sua dependência química, para que ele possa sair do seu transtorno mental, da sua depressão, do seu transtorno bipolar, ou daquilo que o acomete. Então, para a gente atingir, né, esse nível de qualificação, esse nível de qualidade, a gente precisa também de uma equipe multiprofissional. A nossa equipe do hospital é composta por um número muito grande de profissionais de diversas áreas, incluindo psiquiatra como eu, incluindo médicos clínicos, incluindo um corpo bastante grande de psicólogos, incluindo assistentes sociais, educadores físicos, educadores sociais, musicoterapeutas, artesãos, um grupo de voluntários com teólogos, com outros religiosos e outras áreas. Enfim, a gente busca, né, uma integração de todas as áreas em que essa pessoa transita, né? Seja em aspectos sociais, seja em aspectos de saúde, seja em aspectos espirituais. Através de todas essas vertentes, a gente consegue um resgate. Às vezes um paciente ele não adere porque ele respeita ao médico, mas ele adere porque ele respeita ao assistente social, ou ao artesão, ou através do resgate do esporte pelos nossos educadores físicos, ou através do resgate de alguns dos nossos voluntários religiosos, através dos nossos teólogos, através dos nossos religiosos evangélicos, católicos, que fazem grupos também, que fazem palestras e que conseguem novamente a atenção desse paciente que em algum momento da vida já está abandonando. Esse paciente que vem para cá, para o nosso internamento, dependente de crack, dependente de cocaína, um dependente de álcool, que não consegue sustentar em ambulatório, que não consegue sustentar em CAPS, ele já está em uma fase completamente de abandono, não apenas pessoal, mas também da sociedade. E não apenas o dependente químico, mas o paciente também com esquizofrenia, com depressão, que já não encontra mais outro tipo de recurso na vida e pensa na morte, no suicídio, como o último e definitivo recurso para acabar com o seu sofrimento. Então, onde tudo falhou, a gente tem que funcionar. Nós temos que funcionar. E se não tivermos, né, essa equipe volumosa, não conseguimos trabalhar. Não conseguimos o resgate. Talvez resgatemos uma parcela, mas não conseguimos a atenção de todos, se não conseguimos investir também em todas as outras áreas, para além da saúde. Sabemos, né, que a dependência química e os transtornos mentais, apesar de não se ter tanto conhecimento do fato, estão entre as doenças de maior prevalência da medicina. Né, no mesmo patamar e na mesma intensidade de que uma hipertensão arterial sistêmica, de que um diabetes mellitus, de que uma doença de osteoporose. E as pessoas geralmente não sabem disso. A depressão
por exemplo, varia em prevalência de 6% em algumas regiões para 10% da população em outras regiões. O Brasil tem uma taxa de suicídio de em torno de 6, 7 suicídios efetivados, né, consumados, para cada 100 mil habitantes por ano. É uma taxa elevada em comparação com o mundo. Temos na dependência química, dependência de álcool, em torno de 10% da população, como prevalência. Temos na dependência de crack em torno de 1 a 2%, cocaína 1 a 2%, maconha mais ainda, né? Maconha chega a 7, 10%, e outras drogas também. Então, no fim das contas, né, estamos lidando com doenças de grande abrangência na sociedade, grande prevalência, está aí, está no nosso dia a dia. E nós somos afetados, todos nós somos afetados, não apenas o indivíduo paciente, mas quem não sofre da doença também é afetado. A nossa família é afetada. Difícil aqui alguém nessa sala que não tenha um familiar ou que não conheça alguém que sofra com depressão, que tome psicotrópico, que não tenha dependência química na família. Então, recursos são completamente necessários, todos somos afetados. Podemos sair aqui dessa porta e sofrer, né, um assalto por um paciente que esteja na fissura do crack, da cocaína, e que precise de dinheiro para continuar sustentando sua dependência. Então, nós estamos todos à mercê desse tipo de problema. Então, a nossa intenção aqui é transmitir, né, um pouco do nosso papel e a importância do hospital para cada vez mais termos colaboradores que nos auxiliem nessa batalha. Um hospital que trabalha 100% com o SUS, às vezes não tem condições de manter as portas abertas se não for também com auxílio da sociedade, de doadores e também da força política que muitos aqui conseguem nos oferecer. O Dr. Felipe Braga Cortes é um colaborador nosso, que eu sempre sou grato. Encontrei meu professor Euler aqui, sou grato também eternamente por ter sido meu professor. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, pode se sentar conosco. Solicito ao plenário a prorrogação de mais 15 minutos. Vereadores aqui já está inscrito, de mais 15 minutos. Mas antes disso, eu peço para a equipe de som passar um vídeo institucional. Você pode não consumir drogas e por isso acreditar que o problema não é seu. Pode ser também que ninguém da sua família consuma e você acreditar que está protegido desse mal. Porém, há um outro tipo de substância muito poderosa que está se alastrando e fazendo com que todas as demais drogas se disseminem com velocidade ainda maior. Ela se chama omissão. Desde sua fundação, o Hospital San Julián tem trabalhado incansavelmente numa luta que é de toda a sociedade: a reabilitação de dependentes químicos e pessoas portadoras de transtornos mentais. É uma luta bastante desigual, porque enquanto o San Julián depende de doações e de verbas destinadas pelo SUS, o narcotráfico movimenta 320 bilhões de reais por ano. Mas se esse trabalho vale a pena, quem melhor pode responder?
Doutor Afonso Antoniucchi. Bom dia a todos. Só um minutinho, doutor. Eu vou passar a palavra ao doutor Afonso Antoniucchi. Vereadora já está inscrita, tá? Sim. Tudo bem? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesta casa, que, por intermédio de Jair César, me outorgou a honraria, sem dúvida, de ser cidadão honorário de Curitiba. Eu sou nascido numa cidade linda que chama-se Prudentópolis, próximo daqui, 200 quilômetros, terra, estrada boa, lindas cachoeiras que eu os convido para conhecê-las. 50% da população aí ainda fala o ucraniano e muitos modos vivendi são originários da Ucrânia. Pois bem, vim para Curitiba, Jair César me outorgou o título de cidadão honorário. Depois também recebi de Benemérito de Paraná e mais outras. Isto muito me honra. E também tenho o título Benemérito da minha cidade, Prudentópolis. Dizem que para você ser reconhecido como um homem de valor, você primeiro tem que ser reconhecido na sua tribo. Então eu fui reconhecido lá. Einstein disse, não queira ser um homem de sucesso, seja um homem de valor. A diferença é enorme. Aqui, meus queridos vereadores, vocês fazem o contato das pessoas, das famílias, com o mundo político. Vocês entram nas entranhas das dificuldades familiares. Vocês são as pessoas que mais conhecem o sofrimento, principalmente das pessoas com menos aporte econômico. Cabe a vocês uma tarefa muito importante. E eu diria, data vênia, que a Câmara tem muito mais peso e mais valor do que se dá a ela. Isso é mais ou menos comum em todas as cidades. Vocês são um segmento social extremamente importante e tem que se valer dessa posição. Se critica muito qualquer ato da Câmara, mas os atos difíceis, profundos, como este do tratamento dos cães, que está sendo discutido, pouca gente se inteira e pouca gente valoriza. Vocês conhecem a população muito de perto, mais do que as outras instituições. Quero louvar, então, todos os vereadores presentes e saber, vocês são pessoas de muito valor. Quero louvar também a presença do doutor Germano, assessor direto do Álvaro Dias, que vem aqui nos prestigiar. 50 anos do Hospital São Julião. Álvaro Dias tem nos ajudado. Espero que esta primavera que se aproxima, o Paraná ofereça um presidente lúcido, bem orientado, capaz e honesto, que o Paraná pode oferecer para o Brasil. Tem uma dupla muito importante com um estadista. Paranaenses, vamos mostrar que somos e amamos o estado do Paraná. Este hospital nasceu de minha ideia. Quando eu estava no 4º ano de medicina, eu fiz um concurso e fui trabalhar no Hospital
Adalto Botelho. Aí havia dois tipos de pacientes, os indigentes e os pagantes. E eu observava a diferenciação de tratamento e falei comigo mesmo, vamos fundar um dia um hospital onde os menos privilegiados, os com dificuldades de todos os tipos, vão ser atendidos e muito bem atendidos. E graças à equipe que lá está, chefiada por um conselho onde eu sou presidente. Temos dois baluartes que são o Sandro Leão e o Valdomiro Atla, que são os gestores, que estão lá diuturnamente atendendo todos os problemas que são constantes naquele hospital. Começamos com 20 leitos. A cidade era de barro, vocês sabem, há 50 anos atrás. Hoje é uma cidade do primeiro mundo, graças à visão do nosso ex-governador Beto Richa, que deve ser louvado pelo seu trabalho. Temos, portanto, o tratamento de pacientes drogados. Principalmente me emociona os jovens adolescentes que o cérebro ainda não está formado e eles são suscetíveis de serem orientados e retirados da droga que é nociva. Mais nociva do que a maconha, a heroína, o crack, é a omissão. Você pode não consumir drogas e por isso acreditar que o problema não é seu. Hein? Deixa, eu vou terminar. A nossa sociedade se omite e a nossa sociedade precisa exigir das autoridades que se estendam esses hospitais. Aqui no nosso meio não existe um hospital dedicado às mulheres. Mais uma distinção negativa que os gêneros fazem. Precisa que as jovens, que as mocinhas que estão por aí bêbadas, intoxicadas, tenham um abrigo para aprender. Quero lembrar aos senhores que a causa mortes primeira do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o suicídio. Mais de 1 milhão de suicidas por ano. 8% dos suicidas, antes de executarem seu extermínio, caem em depressão. E eles podem ser direcionados para evitar esse autoextermínio se tiver hospitais adequados, porque eles são geralmente deprimidos, muito deprimidos. Às vezes eu me pergunto, meus amigos, vale a pena o que nós estamos fazendo, Sandro? Neste mundão de drogas que se expande como um fogo nos Estados Unidos e na Europa atualmente? Aí eu me reporto à fábula, que diz o seguinte: havia um incêndio na floresta e um beija-flor pegava uma gotinha de água e jogava no fogo. Perguntavam: você acha que vai extinguir este incêndio? Ele disse: não sei se vou extinguir este incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, meus amigos, vocês que comandam a cidade, vocês que têm poder de fazer as coisas, entrem em contato com setores correspondentes e vejam também a presença de outros hospitais, principalmente para as jovens mulheres adolescentes. Churchill disse o seguinte: nós vivemos com o que recebemos, mas marcamos a nossa vida com o que nós damos. Nós damos não somente dinheiro, é uma das partes.
pequenas. Nós temos que dar atenção, temos que dar orientação, temos que ajudar este pessoal que está desorientado, que não tem cultura, que tem que aprender que a educação é fundamental para um país sair. Vejam, o Japão foi destruído, a Alemanha foi destruída pelas guerras. Estão aí, na flor, no top do mundo. Por quê? Porque eles investiram na educação e já eram um povo culto. Meus amigos, é importante que tenhamos um modo de vida decente, condizente com a nossa atividade. Mas lembrem-se, nós somos muito passageiros. E nós só levamos dessa terra, só levamos deste planeta aquilo que deixamos. Muito obrigado. Vamos assistir um vídeo. Você pode não consumir drogas e por isso acreditar que o problema não é seu. Pode ser também que ninguém da sua família consuma e você acreditar que está protegido desse mal. Porém, há um outro tipo de substância muito poderosa que está se alastrando e fazendo com que todas as demais drogas se disseminem com velocidade ainda maior. Ela se chama omissão. Desde sua fundação, o Hospital San Julián tem trabalhado incansavelmente numa luta que é de toda a sociedade: a reabilitação de dependentes químicos e pessoas portadoras de transtornos mentais. É uma luta bastante desigual, porque enquanto o San Julián depende de doações e de verbas destinadas pelo SUS, o narcotráfico movimenta 320 bilhões de reais por ano. Mas se esse trabalho vale a pena, quem melhor pode responder são os ex-pacientes que passaram por aqui. Meu nome é Maurício, há 22 anos, um mês e uns dias, estive internado aqui, vim algemado, pé e as mãos para cá, vim contra a minha vontade, e no terceiro dia entrei de cabeça e fiquei 63 dias. Aqui acho que me reencontrei, comecei a viver. Bem, meu nome é Gilmar, né? Eu tenho 53 anos, eu já tenho 16 anos, né? São 16 anos que eu me encontro em abstinência também. Eu tive vários internamentos e o último deles foi aqui em 2002. A abstinência me mostrou um outro Gilmar, né? Uma outra pessoa. Encarar a vida de frente, sem substância nenhuma, para mim é maravilhoso. O meu trabalho como voluntário aqui no hospital tenta passar um pouco da nossa história para os outros que estão internados aqui. Então você pode discriminar aquela pessoa, só que lá no futuro você vai precisar dela e ela vai te estender a mão, que tem saída. Se quiser, você sai. No tratamento San Julián foi bem aproveitado, né? Eles se oferecem a oportunidade de ter um novo recomeço. Ele mostra para você que você pode, que você consegue. Você não está entrando em qualquer casa, você está entrando numa casa onde te recebem de braços abertos toda a estrutura, então isso vale a pena os profissionais, então porque gostam da profissão e se dedicam 100% mesmo. Com ajuda, já é difícil, imagine 100. Nesses 22 anos, algumas mil amizades eu fiz aqui dentro. Receber um abraço de alguém, um aperto de mão, muito obrigado. Isso para mim é legal. Só tenho a agradecer, muito obrigado ao Hospital São Julián e a todos os profissionais. De ver hoje, quando falam de mim, o sorriso da minha mãe, das minhas irmãs, vem aqui, ó. A hora que eu vejo aquilo, isso não tem dinheiro que pague.
Tem mais um segundo vídeo. É rápido. O Hospital São Julián nasceu para atender pacientes com dificuldades financeiras. Foi fundado em 1968, então esse ano a gente está completando 50 anos de existência. Iniciamos com 20 leitos, as coisas foram aumentando e hoje nós temos 420 leitos. Atendemos somente o SUS, não visamos lucro nesse hospital. É um hospital filantrópico. Em nível nacional hoje já é uma referência. No estado do Paraná é o maior, é um dos maiores hospitais também no Brasil. Nós temos muita credibilidade dentro da sociedade. Uma boa credibilidade perante os outros hospitais psiquiátricos. É um hospital que me dá muita alegria. O Hospital São Julián tem um programa de treinamento interno para os profissionais. E além do programa para os profissionais, a gente tem o nosso programa de treinamento de residência médica. A gente preza, né, a parte teórica para que a gente possa também proporcionar para a sociedade profissionais da mais alta qualidade. O trabalho do assistente social aqui no São Julián é fazer a acolhida do paciente, orientar as famílias em encaminhamentos gerais que ela possa precisar, orientar o paciente para que ele possa ter motivação na vida dele para a reinserção profissional, familiar e social no pós-tratamento. Fazemos uma triagem nutricional e todo paciente hipertenso, paciente diabético, ele vai receber uma alimentação diferenciada de acordo com a sua patologia, sempre buscando restabelecer o estado nutricional. A equipe de enfermagem é uma equipe que ela está para atender o paciente em todas as suas necessidades, desde o acolhimento quando o paciente chega até o momento da sua alta. Então, assim, ela visa prestar um atendimento de qualidade, sempre um cuidado humanizado dentro de suas necessidades humanas básicas. Desde que o paciente interna, a gente já vai conscientizando que, na verdade, esse aqui é um treinamento para a vida dele lá fora, né? Para ele poder novamente ser acolhido na sociedade e restabelecer todos os vínculos sociais. O Hospital São Julián tem um diferencial quando recebe esses pacientes, que é o nosso espaço de tratamento clínico, que tem enfermagem 24 horas, contamos com medicações de alta qualidade e mesmo alguns leitos praticamente de uma semi-UTI. Na maioria dos casos, ele fica cerca de 60 dias, participando de grupos operativos e terapêuticos feitos por toda a equipe multiprofissional do hospital. Nesse período de tratamento é trabalhado com ele projetos de vida, motivação, mudança de comportamentos e hábitos para que ele possa pensar na vida dele pós-São Julián. Nosso trabalho é com amor. Tem que amar o que está fazendo dentro do Hospital São Julián. É maravilhoso trabalhar aqui. Nós somos uma família. Quando a gente pega um paciente no fim do seu tratamento, com aquele sorriso, ou um paciente lá fora que já saiu de alta, mostrando que está recuperado, satisfeito, e nós nos lembramos de como ele chegou, eu tenho uma sensação de dever cumprido. A gente, enquanto equipe, a gente se move o quanto pode para poder reestruturá-lo. Então, é justamente no afeto e no vínculo que a gente consegue, de repente, essa transformação do paciente. É satisfatório saber que a gente fez parte e foi motivador para que ele consiga sentir-se o protagonista da própria história. Acima de tudo, a gente acredita na recuperação deles. Porque se a gente não acreditar na recuperação deles, não faz sentido.
a gente está aqui hoje. Incêndio na floresta. E um beija-flor pegava um pouquinho de água e jogava nesse incêndio. E perguntaram: você acha que vai extinguir este incêndio? Eu não sei se vou extinguir, mas eu estou fazendo a minha parte. E nós estamos fazendo a nossa parte. Quero agradecer, em nome de Mauro Inácio, Hélio Zirbinski, Serginho do Posto, Bruno Pessuti, a todos os vereadores aqui presentes e, mais uma vez, lembrar, visitem o Hospital São Julião. Está aberto e vocês são um segmento fundamental da sociedade. Se vocês forem nos visitar, só a presença de vocês nos orgulhará muito e nos divulgará mais. Veja, somos 50 anos, temos 50 anos de vida. O Hospital São Julião, nome que eu dei, porque conheci, era um grande amigo meu de um neurocirurgião uruguaio, que visava o paciente basicamente, socialmente, e cuidava com muito carinho dos pacientes necessitados. Eu espero que vocês, principalmente as mulheres que são mais sensíveis, vão visitar-nos, vão ver os adolescentes e vamos lutar perante as autoridades que se faça um hospital semelhante para as mulheres. Não sei por que são discriminadas. Esse movimento de vocês tem o nosso total apoio, compreende? Não parem de reclamar. E vocês que são homens cultos, têm que ajudá-las. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos os vereadores. Nós que agradecemos ao doutor Afonso Antoniuk. De imediato, eu peço ao plenário para que nós prorroguemos por mais 15 minutos a sessão. Vereadores favoráveis permanecem como estão, aprovado. Então, nós estamos prorrogando a tribuna por mais 15 minutos. Eu peço agora aos vereadores que farão as perguntas, se pudessem permanecer nos 2 minutos de tempo para as suas perguntas aos convidados, e a gente faz o bloco de 3, ok? Temos o vereador Felipe Braga Cortes, vereador professor Euler e professora Josete, nesse momento. Primeiramente, parabéns aos vereadores que convidaram. Doutor Antoniuk, não tem nem o que falar do que foi apresentado aqui. Eu acho que esse convite feito pelo senhor de conhecer o hospital é fundamental, e fica aqui já a sugestão para que, talvez através da Comissão de Saúde, possamos ir visitar. Eu estive lá, através da minha prima, da Horaci Munhoz Lacerda, que faço aqui uma homenagem também a ela não está medicada, enfim, que ela faz um trabalho maravilhoso lá. Ela me levou lá e fez com que eu conhecesse o Dr. Ricardo Esbalqueiro, e eu nunca vou esquecer da visita que foi feita lá e do trabalho que vocês fazem lá. Então, eu acho fundamental, e através dessa visita, eu tenho absoluta certeza que cada um de nós podemos contribuir. Como? Nós podemos, através dos nossos deputados federais, que eu vejo fundamental, doutor Antoniuk, com emendas parlamentares da bancada federal, que será colocada no ano que vem no Congresso Nacional, e nessa também, evidente, que possa ajudar o hospital. Parabéns pelo trabalho, 50 anos é uma data a ser comemorada. Ontem foi, infelizmente, em função do horário da nossa sessão, eu não pude estar lá, mas fica aqui, talvez, nossa presidente da Comissão de Saúde, e eu faço questão de voltar, de verdade. Eu acho que visitar é fundamental. Isso que o senhor falou, ver com os próprios olhos. E o trabalho está sendo desenvolvido com denodo. Parabéns a toda a equipe do hospital, de coração, que seja mais 50 anos de muito trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Felipe Braga Cortes. Horaci
Lacerda é a madrinha do hospital. Ela vive para o hospital. Tem uma placa, 2 placas homenageando o trabalho dela. Nós, este ano, fomos agraciados pela primeira vez com 4 emendas. 3 deputados federais, a Cristiane Yared, o Eliel Barque e o Diego Garcia, e o senador Álvaro Dias. Perdão, o senador Roberto Requião. Homem criticado, mas foi 3 vezes governador do estado, Mauro. Algum grande valor ele tem. Tem muitos inimigos, eu falo porque eu sou amigo dele. Mas é muito importante ter amigos, mas talvez é mais importante ter inimigos, porque aquele que não tem inimigo não sabe dizer não, não pode modificar algumas coisas que estão mal direcionadas. São indivíduos geralmente em cima do muro. E é muito importante. Eu penso que o homem medíocre é um homem que não tem inimigos. Quem tem mais inimigos do que um presidente da República? Então, nós temos que reconhecer que todos nós temos uma veia favorável e boa. Obrigado. Ok. Eu vou pedir ao doutor Antoniuk, num bloco de 3, o senhor faz a devolutiva, pode ser? Só para a gente dar celeridade ao tempo. 3 perguntas o senhor faz. Perfeito. Ok? Então, professor Euler, professora Josete, vereador Hélio. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar doutor Afonso Antoniuk, doutor Ricardo Esbalqueiro, em especial a minha felicidade em ver um ex-aluno tão bem sucedido e desenvolvendo um trabalho tão bacana, brilhante, como vocês realizam. Eu quero fazer uma pergunta em relação a uma realidade que eu vivo diariamente, e o doutor Ricardo Esbalqueiro certamente vai confirmar. A gente vê hoje um índice muito grande de suicídios ou suicidas no meio acadêmico, né, entre os universitários, em especial o curso de medicina. Muitas vezes tem muitos alunos nessa questão de estarem envolvidos aí e pensarem no suicídio, talvez pela carga horária, talvez pelas dificuldades do curso e tudo mais. Mas eu percebo isso muito também nos cursinhos, né, aqueles alunos que estão se preparando para os vestibulares, a pressão familiar e tudo mais. Então a gente vê um número muito grande ali de alunos com potencial para suicídio. E eu tenho levantado essa questão, inclusive em sala de aula. Eu acho que não é um problema para se varrer para baixo do tapete, ao contrário, é algo que tem que ser cada vez mais explorado, falado a respeito, para que essas pessoas possam pedir ajuda. Qual é a possibilidade, eu sei que o trabalho do hospital é diferente para pessoas que chegam ali, mas qual a possibilidade do hospital desenvolver um trabalho preventivo em relação a suicídio, em especial com estudantes que estejam em nível de cursinho e estudantes de nível universitário? Meu amigo, deve ser meu colega, né? E, olha, a profissão que tem o maior número de suicidas são os médicos. Nos Estados Unidos é muito distante o índice de médicos se suicida com os demais. Eu, durante 25 anos, fui diretor do Departamento de Cirurgia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Neste tempo, eu assisti alguns, 6 colegas nossos se suicidaram. Um deles marcou-me muito. Eu fiz uma cirurgia, ele foi o meu anestesista, de um paciente grave que tinha tomado um tiro no olho. Ele me felicitou pelo ato cirúrgico. 3 dias depois, ele vai para o apartamento dele, coloca um anestésico na veia e morre. É muito, muito problemático o que vem por aí.
Antigamente, pensava-se que não se devia divulgar. Agora, a Organização Mundial de Saúde pede que se divulgue. Aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, Piraquara, eu estou sabendo de vários casos de suicídio, de gente, de dentistas, de profissionais capacitados e com valor e que se suicidam. O caminho que eu vejo é a execução de hospitais, a construção de hospitais para tratar dos deprimidos. Porque 80% dos suicidas estão deprimidos. E se eles forem abordados nesta época, pelo menos um grande número muda de ideia. Já existe em vários lugares do mundo, chame disque suicídio. Então, talvez seja o que nós devamos fazer aqui. Mas veja, Curitiba é a segunda causa de jovens. Eu sei que eu sou neurocirurgião, a primeira ainda é traumatismo de crânio com essas loucuras do trânsito. A segunda é suicídio. Eu mesmo vi e participei vários casos de suicidas de colegas meus. E o mais problemático é que a família não quer que divulgue. Porque o trauma que os pais de um suicida levam para o resto da vida é outro sofredor que se cria. Eu conheço alguns que estão praticamente vivendo para esperar a morte, porque, de algum modo, com culpa ou não, eles acham que falharam em algum caminho. E falham. O que hoje está acontecendo? Hoje ninguém fala com ninguém. Eu vi aqui mesmo muitos dos senhores com o celular na mão. Você vai nas casas das famílias. Eu fui convidado em algumas famílias que não ia há muito tempo. De repente, os 4 membros da família com o celular. Eu disse, bom, eu vou embora, o que estou fazendo aí? Eu nem tenho celular, vocês sabem disso, alguns sabem, não é? Então, precisa que se estabeleça disque suicídio, que não se tema de dizer que o seu filho ou seu amigo se suicidou, e os pais de suicidas também precisam de uma abordagem psiquiátrica. É muito importante respeitar o psiquiatra. É um médico fundamental para a conduta de vida. Pouca gente respeitava o fisioterapeuta. Hoje, todo mundo acha que o fisioterapeuta é essencial para muitos tratamentos. Sugestão, fazer um disque suicídio, e vocês aqui na Câmara têm poder para fazer isso. Se não tiver, vocês têm que lutar para ter mais poder. Este é o caminho. Doutor Afonso, eu vou pedir a gentileza, devido ao nosso tempo, a gente faz a rodada em três perguntas, ok? Perdão, eu não... Doutor Ricardo também fará um complemento depois desta resposta. Então, nós temos aqui inscrita a vereadora professora Josete, vereador Hélio e vereadora Maria Manfron. Perdão, eu não escutei, Rafa. Tem que fazer resumido. Eu sei, mas eu não entendia. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Mauro Inácio, o vereador Colpani, pela iniciativa. Eu acredito que esse é um tema muito importante. Eu acho que a nossa sociedade está doente e acredito que uma das questões que hoje aflige, né, praticamente todas as famílias, se não tem alguém na família nuclear, né, de forma direta, tem sempre um parente, né, um vizinho, um amigo, que ou tem um problema com dependência química ou com alguma doença psiquiátrica, né? Então, eu acredito que nós precisamos, né,
em todos os espaços e aqui como legisladores e pessoas que têm a função de debater as políticas públicas e fiscalizar, temos que priorizar esse tema e buscar a construção de políticas públicas efetivas para que realmente a nossa sociedade possa acolher as pessoas que estão nessa situação e possamos evitar, né, muitas mortes e muito sofrimento. A gente sabe que não é só a pessoa que adoece, né, quem está em torno, a família, todo mundo se abala e em certa medida, também fica doente. Então, cumprimentar aqui o doutor Afonso Antoniucchi, também, né, o doutor Ricardo Esbalqueiro, e eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, né, e de entender também o tratamento depois que a pessoa é internada, ou se não é internada, acompanhar, né, aqueles que são... enfim, onde se limita o tratamento a frequentar os CAPs, né? Qual é a diferença principal, doutor Ricardo, da abordagem, né, e também do tratamento em relação à questão da dependência química e dos problemas de saúde mental? Eu acho que é interessante, né? Até porque nós temos CAPs no município, estamos tendo aí um debate em relação a fundir. Hoje nós temos CAPs que tratam dependência química, né, e CAPs que tratam da questão de doenças psiquiátricas, né? Então, acho que é bacana a gente ter esclarecimentos de alguém que é um profissional como o senhor, que é muito competente, né? O vereador Luiz Felipe aqui comentando que conheceu o seu trabalho lá no São Julián, e acho que seria bacana se o senhor pudesse esclarecer para nós. Obrigada. Ok, vereador Hélio Verbisky. Bom, eu sou até suspeito para falar do doutor Antoniucchi. Eu tenho uma relação de anos com o doutor, é uma amizade que eu prezo muito e respeito bastante. O Sandro, em nome do Sandro, do Valdomiro, que estão aqui, o Sandro também é meu amigo pessoal e eu sei a dedicação dele ao hospital. Aliás, ele falava comigo há pouco e o deputado federal que eu represento, que é o deputado Rubens Bueno, vai recebê-lo na segunda-feira com o compromisso de ter uma emenda também para o ano que vem, seguindo o exemplo de outros deputados que já fizeram, exatamente pelo grande trabalho que o Hospital São Julián faz e representa e na comemoração dos 50 anos. O Valdomiro também temos uma relação de muitos anos e conversamos muito sobre o trabalho do hospital. Mas eu queria falar do... O doutor Antoniucchi já teve meu voto para o Senado, vocês não sabem disso, mas o doutor Antoniucchi já colocou o nome dele também à disposição do bem comum e da sociedade. E o doutor Antoniucchi, falar dele como professor, neurocirurgião, neurologista, todos já conhecem a sua história e sabem que é uma história exemplo no Paraná. Mas eu queria falar da pessoa, humilde, bondosa. Descrever o professor Antoniucchi é falar de um grande coração, sabe, de uma pessoa que, através da Liga das Senhoras Católicas, através da Nossa Senhora das Graças, Hospital das Clínicas, Universidade Federal, pratica realmente o que a democracia manda, que é o bem comum. E é disso que ele falou. Ele deixa o seu exemplo aqui, cada dia ele dá mais exemplos a todos nós. Então, eu sou um admirador dele, um admirador do trabalho que a equipe dele faz e de todas as pessoas que o acompanham. Então, doutor Antoniucchi, meus parabéns pela sua história de vida, pelo exemplo que o senhor dá e pela bela equipe que o senhor tem. Então, conte sempre conosco. Muito obrigado, Hélio Zebinski. Você realmente é meu amigo, conhece a minha história. Realmente eu fundei também o DAP. É da Liga das Senhoras Católicas, mas eu comecei com 4 funcionários e hoje nós temos 620 funcionários. Pouca gente sabe. O DAP é da Liga das Senhoras Católicas, não é dos médicos, como todo mundo dizia. Não é dos médicos que estão se aproveitando e tal. A maledicência sempre existe.
Com o que nós produzimos no DAP, nós mantemos 700 crianças de 0 a 14 anos de idade, com 6 creches aqui em Curitiba. E fazemos, olha, isto é um aviso a todos os vereadores, o Hélio sempre usufrui do trabalho do DAP. Nós fazemos 20% do faturamento, que é grande, exames gratuitos para pacientes necessitados. E quanto mais caro o exame, mais temos interesse em fazê-lo, porque não é nenhum favor. É um estatuto da Liga das Senhoras Católicas, exige que se faça 20% gratuitamente. Existem 2 modos de você ter algum benefício fiscal perante os órgãos federais. Ou você tem, no mínimo, 60% de SUS, como é o Carum, ou você tem 100%, como é o nosso caso. Ou então você tem 20% gratuito. Nós fazemos por mês, vejam bem, 400 exames de ressonância magnética e tomografia de graça para a prefeitura. E levei 1 ano para conseguir esse contrato, porque eles queriam pagar como paga o SUS. Mas o Estatuto da Liga diz que tem que ser gratuito, de graça. Às vezes tem fim de semana e fazemos 80, 100 exames, porque temos muitos aparelhos e vamos receber mais agora. Então, Hélio, muito obrigado, você me conhece bem, e dê um abraço para o Rubens, homem incansável. Doutor Ricardo vai fazer também as suas considerações nessa pergunta. Alô. Doutor Ricardo, antes disso, eu vou pedir ao plenário, os vereadores, se a gente pode prorrogar por mais 15 minutos esta sessão de tribuna livre, ou melhor, este horário de tribuna livre. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, nós temos mais 15 minutos prorrogados. Por favor, doutor Ricardo. Vou responder antes a pergunta do professor Euler sobre a prevenção. Talvez a gente possa dividir aqui o que nós fazemos com prevenção e aquilo que é possível de ser feito com prevenção. Que o mais interessante é aquilo que é possível. Porque nós assumimos um papel. Nosso papel, no fim das contas, é tratamento, não é exatamente prevenção. Nós acolhemos, fazemos o tratamento do paciente integral ou o paciente no ambulatório, e depois a gente dá um segmento, ou encaminhando, ou acolhendo no nosso próprio ambulatório. Então, nosso fim é tratamento. Geralmente, a gente faz um trabalho de prevenção quando nós somos estimulados para isso. Então, dentro da nossa comunidade, nós recebemos vários convites de empresas ao redor, ou nem só Piraquara, mas Curitiba, outras empresas da região metropolitana, e também de escolas. E quando nós somos mobilizados e convidados para participar, nós fazemos um trabalho também preventivo. A gente vai a essas escolas fazendo palestras, fazendo grupos, tentando conscientizar do risco do suicídio, do risco de drogas, do risco de depressão, como identificar uma pessoa que está deprimida, que está triste, que está em risco de cometer o ato. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, mas com relação a papéis, isso não é exatamente o nosso papel. Aquilo que pode ser feito por estudo científico, ele é dividido ainda entre pessoas que nunca tentaram e pessoas que já tentaram alguma vez. E como boa parte dos transtornos, das depressões e ansiedades já começam na infância e na adolescência, muitos dos estudos eles são conduzidos já nessa fase. Tivemos há pouco tempo atrás esse fenômeno que foi a baleia azul. Temos esse fenômeno agora também acontecendo nas universidades. A USP está na mídia hoje por 3 suicídios em pouco tempo. Eles criaram um programa nesse momento específico para o tratamento dos seus próprios alunos. Teoricamente, as faculdades e as residências elas têm que ter um núcleo de tratamento com seus próprios psicólogos para identificar e acompanhar os seus alunos que tenham depressão. Cursinho, eu creio que ainda não exista nada nesse sentido. Mas existem estudos conduzidos principalmente nos Estados Unidos que são técnicas pedagógicas
que identificam e já tratam casos de crianças e adolescentes que estão sob risco de desenvolver algum transtorno de ansiedade ou transtorno de humor. Um deles, né, que é bem documentado e tem estatística, é um chamado Good Behavior Game. É um projeto pedagógico. Infelizmente, nos Estados Unidos tudo é pago, né? Então eles vendem o projeto pedagógico e a escola que quer aplicar passa a aplicar. Ele seria um sistema em que os alunos eles são divididos em grupos e eles são estimulados a terem bons comportamentos e eles são sempre valorizados. Então, é sempre através do reforço positivo e não através do reforço negativo. Quando algum determinado grupo não está indo muito bem, ele não é penalizado por aquilo, mas depois é dissolvido aquele grupo e colocado em outros grupos para que aquele aluno que não ganhou antes, ele sempre tenha a oportunidade de continuar ganhando. E daí, eles são premiados, geralmente com questões simbólicas, com estrelas, com desenhos, com alguma carta. Eu me lembro daquela árvore. Da árvore, a gente tem no nosso sistema de tratamento dos adolescentes, nós temos um sistema parecido que, conforme ele vai participando das atividades, ele vai fazendo coisas boas, ele vai para arruma sua cama, mantém sua higiene, ele limpa a sua mesa, ele participa de comissões, ele vai ganhando ponto. E conforme ele vai ganhando ponto, nós temos ali um material simbólico também, que ele planta uma semente, depois ele ganha um caule, ele ganha as folhas, ele ganha os frutos, ele ganha passarinhos ao redor. Então é o nosso material simbólico que a gente trabalha. Então isso é o Good Behavior Game, ele geralmente é mais lúdico, voltado para criança, e para adolescentes existe um outro projeto, também pedagógico, chamado Sources of Strength. Esse projeto pedagógico, ele é mais dinâmico, com adolescentes, então ele participa de grupos de identificação de sintomas, por exemplo. E ele tem que intervir. Então, algum adolescente tem que fazer o papel do deprimido e o outro adolescente tem que fazer o papel que identifica e vai cuidar, e vai ajudar. Então, ali desenvolve simpatia. E desenvolve-se também o hábito de dar o cuidado, de se perceber. Então, esses seriam alguns dos critérios. Ter ambulatórios sempre bem estrategicamente posicionados é importante. E para quem já tentou suicídio alguma vez na vida, é obrigatório ter um acompanhamento posterior. Uma vez já tentou suicídio, a chance de um segundo suicídio aumenta 10 vezes. Isso é estatístico. Então, uma vez aberta a porteira, digamos assim, passou o receio, o medo de tentar uma vez, a chance de tentar novamente é grande. Então, precisa ter ambulatórios especializados para pacientes que já tentaram ou que já estão deprimidos. Então, isso é a resposta do professor Euler. E a diferença da abordagem de EQ e transtorno mental. No nosso hospital, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande daquilo que funciona. Isso daí entra em questões de psiquiatria, de medicina, aquilo que existe de evidência. Por exemplo, para a esquizofrenia, não tem muita psicoterapia que consiga reverter os delírios e as alucinações. A psicoterapia ajuda eles a conviver com esse tipo de problema, mas não tem muita eficiência na resolução do sintoma. Então, o remédio para uma esquizofrenia ou para um transtorno bipolar é mais eficaz do que a psicoterapia. Contudo, para a dependência química, tem muito pouco remédio eficaz. Então, para a dependência química, as psicoterapias são mais importantes, muito mais importantes. Então, isso é uma das diferenças estatísticas. Poderia até falar aqui em taxa e tal, mas não vem ao caso. A diferença daí entre o hospital e o CAPS é que o CAPS ele atua até um determinado nível de complexidade. Um paciente muito grave, com muita agressividade, por exemplo, ou com delírios incoercíveis que se colocam em risco o tempo todo, pacientes que têm delírios de que ele tem que se cortar para conseguir eliminar algum espírito mal, só dando um exemplo, é um paciente que mesmo dentro do CAPS ele vai ficar em risco. E o CAPS geralmente ele prevê internamentos de curtíssimo prazo, de 1 a 2 semanas, o CAPS tipo 3, que tem leitos, são poucos leitos também, mas geralmente internamentos curtos de 1 a 2 semanas. Casos graves em que você tem que fazer uma intervenção, a gente sabe que a medicação vai fazer efeito dentro de 2 semanas a 1 mês, o internamento de curtíssimo prazo do CAPS não vai funcionar.
Então, ele tem que ir para um hospital. Então, e daí entra um pouquinho da diferença entre a competência do CAPS e a competência do hospital. Cada um tem seu papel. Né? Não podemos nem hierarquizar com respeito à importância. Mas cada um tem um papel. E dentro dos adolescentes também a estratégia muda completamente. Né? A nossa unidade de adolescentes, por exemplo, como não existem modelos no Brasil, nós fomos um pouco pioneiros na instalação da nossa unidade de adolescentes. Se for procurar, por exemplo, em livros, tem um livro da Unifesp, da universidade, que quando fala lá de tratamento para adolescente dependente químico, praticamente não cita nada, porque não tem modelo. Então, nós contratamos um serviço para vir dar uma consultoria, mas mesmo assim, muito foi da nossa construção, né, do erro e do acerto. Então, a gente, por exemplo, percebeu que a gente tem que dar atividades para o adolescente praticamente 100% do tempo. Não dá para deixar o adolescente parado. Adolescente dependente químico, principalmente, adolescente já é difícil, né? Vamos partir desse princípio, já é difícil. Quem é professor de adolescente sabe que é difícil lidar com o adolescente. Agora imagina um professor de adolescentes da periferia, mais difícil ainda. Agora imagina professor de adolescentes que trabalham com dependente de crack e que a maioria tem um transtorno de ansiedade, a maioria tem um transtorno bipolar, a maioria tem TDAH, é hiperativo, né? Então você está pegando ali uma parcela dessa população de adolescentes que é muito mais grave do que qualquer professor vai encontrar em qualquer escola. Então ali a gente tem que dar atendimento e assistência 100% do tempo, sai de uma atividade, entra em outra, que entra em outra, que entra em outra, e é esporte, e é grupo, e é aula, tem que ter esse aspecto pedagógico, tem que dar aula, e tem que trabalhar muito com o lúdico, muito com a brincadeira, tem que saber brincar, né? Um terapeuta lá que não tem senso de humor está morto na mão desses adolescentes, né? Porque eles vão transgredir, vão brincar o tempo todo, Então, é intensidade, desde as 8 horas da manhã até as 7 da noite, eles estão entrando e saindo de atividade. Com um horário só de descanso, né? Logo depois do almoço, ele tem um horário de descanso, depois atividade. Uma atrás da outra. Lúdico, acolhimento e bastante equipe. Então, só algumas das diferenças. Essa é a minha resposta. Próxima vereadora, próximo bloco, vereadora Maria Manfron, Ezequias e vereador Jairo Marcelino. Obrigada pela parte. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Afonso Antoniucchi, já um nome renomado aqui de Curitiba, ao doutor Ricardo e toda a equipe San Julián, porque eu estou vendo que é uma equipe grande, extraordinária, que trabalha. Eu não conheço o hospital, eu conheço de ouvir falar da nossa querida Flora, que sempre a gente conversa, ela fala muito desse hospital San Julián. Mas eu estou, assim, bem ansiosa para conhecer e saber também de tanto trabalho e tantas pessoas que passam por isso. Então, eu gostaria de saber, a pergunta minha é assim, esses adolescentes, né, que estão hoje internados, que estão fazendo toda essa terapia, né, nos 2 meses, quando eles saem do hospital, a família continua com essas terapias, eles continuam participando. Como é que fica a situação e a recuperação? Porque é mais os adolescentes que a gente sabe que estão ou depressão, não sei se junta a depressão com a droga, se é tudo meio junto assim que já funciona, e a recuperação, ou a porcentagem talvez dessa recuperação para esses adolescentes. Muito obrigada. Próximo vereador Ezequias. Bom dia, doutor Antoniucchi, e também o diretor técnico, doutor Ricardo. Nós aqui na Câmara estamos como presidente da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas, e é um problema grave na cidade. Estou aqui, ele está procurando lá onde estou, lá de cá, esquerdo. Doutor Antoniucchi, doutor Ricardo, o que nós, enquanto vereadores na cidade, podemos fazer? O senhor falou na sua fala que a cidade hoje não tem leitos pagos para atender essa quantidade, não tem, nós sabemos disso, o município hoje não tem parceria nem com as CTs, com as comunidades terapêuticas e também lá com o San Julián. Mas o que nós poderíamos fazer para que pudéssemos ter
eu tenho trabalhado aqui junto com os pares para que a gente tenha um recurso devido para atendimento de leitos, né? Para que tenhamos atendimento de ponta daquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas, como o senhor mesmo já mencionou, com toda a dificuldade, tanto na questão da drogadição, tanto de alcoólico, como também de narcóticos. Então, no seu entendimento, o que nós, enquanto vereadores, podemos fazer para contribuir no trabalho? No mais, parabenizar o trabalho que o doutor Antônio faz, o trabalho que os senhores fazem lá no São Julián. A gente tem conhecimento, eu já estive lá há muito tempo atrás, quero voltar, doutor Ricardo, até caminhar lá e poder também, nas próximas, poder participar com verba aqui, eu creio que dá para poder participar, né, das nossas emendas para ajudar o hospital. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho dos senhores. Próximo vereador, o vereador Jairo. Antes, porém, eu coloco em votação o plenário, prorrogação da tribuna livre por mais 10 minutos. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Jairo Marcelino. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Edmar Colpani pela sua iniciativa de trazer a esta casa uma pessoa renomada na medicina e que nós lhe conhecemos há muitos e muitos anos, doutor Antoniuk. O senhor que com esses 83 aí está esbanjando a categoria saúde aqui nesta casa hoje. E como disse o Hélio, Tenho uma fórmula e quero vender. Vender, nada de graça. Que bom. Olha aqui, então, como disse o Hélio, né, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em campanha, e o senhor, um homem politizado, em que emprestou seu nome para que a sociedade pudesse ter lá um representante no Senado Federal, lembramos muito bem disso, até porque já estamos aqui nesta casa aqui há 36 anos, né? Então já conhecemos um pouco assim também da sua vida. O senhor que é de Prudentópolis, se não me engano, né? Com muita honra. Então, lá doutor, visitar, estamos muito felizes, e o senhor leva aqui desta casa hoje uma impressão, né, a seu modo, de que é muito difícil aqui uma tribuna livre ser prorrogada, como está sendo a de hoje, por 40 minutos, coisas que vai ficar escrito nos anais desta casa pela sua vinda aqui hoje. Mais uma vez, vereador Colpani, os nossos agradecimentos em nome aqui de todos os vereadores desta casa. Muito bem, eu vou explicar. Eu fui realmente candidato 2 vezes, e vou explicar por quê. A primeira vez, nem me lembro quantos anos atrás, o Estado do Paraná era o número 9 necessário para que o PTB, na época, se fixasse como um partido atuante e que entrasse na discussão e nos votos. Então, eu aceitei, porque estava com dificuldade de formar o partido, e fui e dei o meu nome porque eu queria que este partido voltasse, ele estava renascendo. Me reportei à minha infância, que o meu pai era político em Prudentópolis e era do PTB. E assim fui candidato. Mas eu não tinha condições econômicas, não tinha vontade de ser eleito, porque eu achava que dentro da minha profissão eu era mais útil. E a segunda vez, aí o Edinho está de prova, foi o PPS. Também teve dificuldade de formar um quadro de disputa, e um primo meu, de Campo do Mourão, um dos proprietários da empresa Nordeste, Boico, meu primo querido, me pressionou. Você tem que ser candidato, porque nós não temos candidato ao Senado, etc. Eu estava no meu consultório, telefonei para minha casa, pedindo autorização para minha esposa. Claro que ela negou. Não, chega disso e aquilo. Não é? Mas eu aceitei e fui, e pude conhecer o Paraná que precisava. Eu nunca gostei, e disse para esse Boico, para o Zeca Boico,
olha, vou participar com vocês, etc., não vou gastar, porque não tenho condições. Eu tenho uma fama de rico, não é? Desde pequeno me acham que eu nasci em berço de ouro. Eu tenho uma gravação que eu fiz um ano e meio na Memórias Paraná. Escolheram 15 médicos aqui, a RPC, e pediu que a gente contasse a história. Eu, antes de ir para a aula no Colégio Ucraniano em Prudentópolis, eu entregava leite em várias casas da cidade, leite que minha mãe tirava das vacas. Quer dizer, por aí você vê que eu não nasci em berço de ouro. Pois bem, vi o mundo político e achei que não tenho talento para ser político. Porque para ser político honesto, como eu sempre gostaria de ser, precisa ter muito talento, precisa ter um espírito de doação total, porque só tem pedidos às vezes absurdos. Então eu me julguei incapaz de prosseguir e não tinha esta situação. E mais agora, veja que barbaridade que está esse país, né? É uma barbaridade. Aquela pergunta que fizeram, o que a Câmara pode fazer para ajudar São Julião? Tudo. Me desculpem, mas eu tenho a impressão que vocês da Câmara Municipal de Curitiba não sabem o valor que vocês têm, o peso que vocês têm. E eu aprendi na vida uma coisa: você tem o valor, você tem o peso que você se dá, não que os outros se dão. Vocês podem exigir muito mais das autoridades que têm dinheiro na mão. O governo do Estado, o governo federal, etc. E aí podem fazer muitas coisas. Eu seria muito feliz, por exemplo, por que nós não fazemos lá uma ala para atender meninas adolescentes? Porque não temos dinheiro para fazer a construção. Se feita a construção, nós entramos com todo o nosso cabedal de profissionais altamente capacitados e experimentados. Não temos dinheiro. E isso não é muito. 1,5 milhão, 2 milhões faz 2, 3 alas. Estamos lutando para comprar uma nova cozinha, porque a nossa cozinha está muito sucateada. Todas as tentativas que eu fiz nos consulados e no governo estadual foram negativas. Quer dizer, tudo isso pode ajudar. Repito, data vênia, vocês têm muito mais valor do que vocês se dão. Desculpe, presidente, mas quem se dá o valor é a si próprio. Não espere que os outros te deem o valor. Mostre o que você é capaz, cumpra com o prometido, vocês vão ter muita possibilidade de nos ajudar. Consigam verba para fazer os pavilhões, 2 ou 3 de mulheres, que nós entraremos com todo o nosso staff e vamos atender exclusivamente pelo SUS, como estamos fazendo. E doações, que às vezes são frequentes, abastecem e outras vezes não. São muito cíclicas. Mas vocês podem nos ajudar. Vejam bem, eu não falo ajudar a mim, absolutamente. Eu já estou numa fase que, daqui para frente, eu tenho que pensar qual é o céu que eu escolho. E ajudar o problema. É triste, veja só, vereador. Estamos lá com 3 crianças praticamente internadas. Uma 10 anos, outra 11, outra 14. 3 irmãos. Eu fui lá falar com eles e perguntei: quem é que dá o crack para vocês? Papai. Meu pai que dá o crack para nós. Então você veja, te dói eu escutar isso. Te dói.
Mas tem que tentar. Como eu disse, é a história do Beija-Flor. Você pode não conseguir, mas está na luta. Então, este é o apelo que eu faço para vocês. Exijam mais dos outros que têm a caneta, do próprio prefeito, do próprio governador, do próprio presidente. Por isso que eu sou um defensor do Álvaro, porque ele nos ajuda há muitos anos, ele e o Germano. Ajuda o DAP, ele tem um cunho social muito grande. E é um homem que sabe das coisas, não são esses babacas que querem ser presidente sem nenhuma qualificação. Né? Nós temos que nos valorizar mais todos. Desculpe a minha veemência, mas é a minha experiência na universidade, no mundo exterior. Eu fiz palestra para mais de 80 países, né? E uma vez eu cheguei em Paris, num congresso fantástico, estavam rodando um disco meu sobre cisticercose, uma doença que eu trabalhei muito aqui, praticamente erradiquei no Paraná. Você sabe, você chegar num congresso mundial e ver a fita, passando em inglês e com tradução em português. Por quê? Porque eu fui até lá, fiz ver a eles que nós também somos indivíduos que têm cérebro e que têm luta. Não é? Vocês podem fazer muito mais do que fazem. Não é? Tudo, coisas grandes. Desculpe eu falar isso. Nós temos 4 vereadores inscritos, vereador Bruno, vereadora Cátia, vereador Colpani. Então, eu pedi para fazerem as perguntas no bloco de 4, só para que a gente possa dar celeridade, e já peço ao plenário que restam 14 minutos para nós encerrarmos a sessão. O vereador Tiago Ferro, quer encaminhar requerimento, vereador? Eu já peço ao plenário mais 10 minutos de prorrogação da tribuna livre. Coloque em deliberação. Vereadores favoráveis por mais 10 minutos, já está prorrogado a tribuna. Vereador Tiago Ferro. Com a palavra. Então, presidente, para que a sessão seja prorrogada por pelo menos mais 20 minutos. Além do prazo regimental, mais 20 minutos. Eu tenho que colocar em deliberação. Vereador Tiago Ferro pede que, além do prazo regimental, que nós temos mais 14 minutos, mais 20 minutos de prorrogação. Presidente, vereadores... Pois não, vereador Felipe. Não, só para um comentário, parece que tem uma inauguração, eu não sei se vai ter a inauguração do novo espaço da... Na verdade, nós temos o espaço da comissão, que seria, a gente fez a previsão para inaugurarmos após o término da sessão. Isso está mantido? Às 12 horas, a princípio está mantido. Porém, se nós tivermos a prorrogação, porque parece fica prejudicado porque é o horário dos servidores. Então, parece que eles fizeram, inclusive, toda uma preparação para a inauguração, era importante a gente estar lá. Os servidores das comissões estão aguardando, que seria pela manhã, agora meio-dia nós faríamos a inauguração 10 minutos, da nova sala de comissões. Altero para 10 minutos, então. 10 minutos? Então eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, por mais 10 minutos de sessão, permaneçam como estão. Aprovado. Então nós temos mais 23 minutos de sessão, sendo que 10 minutos... É importante avisar a todos os vereadores, parece que muitos não sabem que tem inauguração lá. Eu farei o convite no final, vereador, porque justamente devido ao tempo, nós temos a sala de comissões que passou por uma reforma, que a nossa sala geral das comissões será aqui no subsolo deste plenário. A partir de hoje, nós estamos fazendo a inauguração do espaço, vamos fazer, e algumas novidades também, como a votação em painel, os vereadores, quando aprovarem os pareceres nas comissões, serão em painel. São algumas novidades que nós modernizamos o dia a dia das comissões. Então, o convite é estendido a todos, os servidores, vereadores, mas vamos dar celeridade para terminarmos agora. Vereador Bruno Pessutti, vereadora Cátia, vereador Colpani, vereador Scalino. Nós fechamos. Não, vereador Bruno. Estou aqui na primeira... Por favor, com a palavra.
Parabenizar o doutor Afonso Antoniucchi por toda a sua história, toda a sua trajetória e toda a sua vanguarda que fez pela medicina do Paraná e do Brasil como um todo. E parabenizar o Hospital São Julián também pelo seu trabalho. De maneira bastante breve, somente para agradecer, e agradecer não só pela história deles, mas também por terem trazido, o vereador Maurinácio, o vereador Colpani, por terem trazido à sessão hoje esse tema tão relevante. Parabéns, doutor Afonso, pelo seu trabalho. Obrigado pela vereadora Kátia. Obrigado pela brevidade, vereador. Ok. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao preconceito. Ainda existe muito preconceito com relação às doenças mentais. E a outra pergunta, muitas pessoas que hoje estão em situação de rua têm problemas mentais. Como lidar com isso? Ok, vereador. Obrigado pela brevidade. Vereador Colpani, vereador Scalino. Vereador Colpani. Obrigado, presidente. Primeiramente, cumprimentando o vereador Maurinácio e a alegria de ter cedido o espaço ao que tinha direito à tribuna livre, a um assunto tão relevante. Eu, de fato, eu tinha ouvido falar do Hospital São Julián, mas confesso que não visitei, mas com certeza, depois da presença aqui do doutor Afonso, até fui dar uma olhada aqui, porque eu lembro desse nome de algum lugar, né? Aí agora fiquei sabendo por causa da política, né? Que a gente fica mais ligado na política. Fui dar uma olhadinha no currículo do doutor Afonso, parei, né? Porque senão eu ia ficar a tarde inteira aqui, porque um currículo imenso, né? E de serviços prestados ao Estado do Paraná. Agradecendo ao doutor Ricardo também pelas explanações das perguntas, que muitas ficaram ainda para ser respondidas, uma inclusive da vereadora Maria Manfron. Só cumprimentando então ao Mauro e a casa, né, por trazer um assunto tão relevante, que é o Hospital São Julián, e de um homem como o doutor Afonso e o doutor Ricardo aí presente. Obrigado, vereador. Vereador Scalino, e fechamos as... Muito obrigado, presidente Serginho, toda a mesa. Eu parabenizo os dois vereadores, dupla fabulosa para trazer esse despertar, esse esclarecer tecnicamente. Doutor Afonso Antoniucchi, doutor Ricardo e todos os demais presentes desta significada, podemos dizer assim, preparatória pela vida. Eu parabenizo pelos 50 anos de boas novas pela vida, o maior patrimônio universal. Deus lhe abençoe hoje e sempre. Obrigado. Ok, vereador, eu vou passar para as considerações finais ao doutor Ricardo, na sequência do doutor Afonso, para fazer suas considerações finais. 6 minutos, ok, vereador? Alô. Respondendo antes a vereadora Maria Manfron, quando perguntou sobre o acompanhamento da família. Enquanto o paciente está internado, nós temos, dentro do nosso programa, um incentivo para que as famílias compareçam, que eles venham para as visitas, para a gente fazer uma reintegração familiar. A gente trabalha com os pacientes, né, o resgate da família, desses valores. Muitos deles vêm já com a família completamente desorganizada, né, vêm com a família fragilizada. Então, parte do nosso papel é de fazer esse resgate, o trabalho dos nossos assistentes sociais, o trabalho da nossa psicóloga. Enquanto as famílias estão nas nossas visitas, nós estimulamos que eles participem, né, de alguns grupos de autoajuda, enquanto estão na sociedade, né, como Amor Exigente, Alanon e Naranon. O Alanon e o Naranon são o equivalente ao AA e o NA, só que voltado para as famílias. Representantes do AA vieram fazer o convite aqui, inclusive. Então, esse estímulo, né, ao grupo de autoajuda voltado para a família também é feito. Nós não temos exatamente uma estatística de quantas famílias aderem, né, a esse programa. Muitas das pessoas que vêm para o tratamento recaem, né, como é sabido do tratamento da dependência química. O tratamento da dependência química, até os estudos mudaram de viés, né? Porque antes a gente avaliava quantos deles conseguiam ficar abstinentes depois de um determinado tratamento. Mas como não existe técnica que aproxime-se de uma taxa que para nós seria aceitável, né? Já a gente queria chegar a 70% de recuperação, esse dado não existe. Infelizmente não existe um número desse, com esse vulto. Então até a própria pesquisa, ela avalia de uma outra maneira hoje. Quando há recaída, como recaiu
em que intensidade recaiu, e esse binge, né, esse lapso, ele consegue ser reduzido uma vez que a gente continua a abordagem, né, então a própria pesquisa muda de viés. Então, por exemplo, há uma pesquisa muito interessante que foi realizada em São Paulo, inicialmente com em torno de 150 pacientes internados para dependência de crack, e eles foram sendo acompanhados ao longo dos anos. E a taxa que se encontrou foi de que, um ano depois, a maioria dos pacientes estava recaído, em torno de 60%, 70%, mas conforme foi passando os anos, essa mesma população foi sendo acompanhada, quanto maior o número de intervenções em saúde que esse paciente recebeu, novas intervenções em CAPS, novas intervenções em ambulatório, às vezes um novo internamento, mas com o passar dos anos, a taxa vai reduzindo. Então, a eficiência na recuperação da dependência química depende do tempo e do número de intervenções. Esse paciente, então, ele vem com um histórico, né, de vida que o levou à dependência química. Né, desagregação familiar é um dos pontos principais. Família mal estruturada. Meus adolescentes, por exemplo, 90% não tem família nuclear. Não tem. Então, é o ponto principal, é a família. Então, é uma estrutura que para você mexer é muito difícil, né? É muito complexo. Então, precisa de tempo. Nós fizemos a nossa própria pesquisa lá. Então, ao longo de 2012, a pesquisa foi conduzida em 2013 sobre os adolescentes internados em 2012. Foram 200 prontuários na época. Nossa unidade hoje aumentou, né, mas na época foram 200 prontuários ao longo desse ano. E nós avaliamos, a nossa pesquisa foi de 2 anos depois daí, né? A gente fez uma pesquisa epidemiológica pontual, depois, 2 anos depois, a gente fez a ligação para todos os prontuários para ver como é que foi a taxa de recuperação. Desses adolescentes, mais ou menos 25% a 30% estavam abstinentes. 25% a 30%. Mesmo assim, alguns deles tiveram lapsos nesse tempo. Mas, naquele recorte, naquele momento, mais ou menos isso, estava abstinente. Um percentual, mais ou menos de uns 30%, né, estava recaído, e mais ou menos um percentual de uns 25%, mais ou menos, estava recluso, estava preso. Né, então, bem significativo. E um outro percentual, uns 10%, estava abstinente, mas estavam internados novamente em uma outra instituição. Então, a recuperação, no fim das contas, existe. Né? No nosso resultado ali, pontual, foi 1/4. Né? Mas quanto mais tempo e mais maturidade aquele adolescente vai adquirindo, mais condições ele vai tendo para conseguir manter a sua abstinência a longo prazo. Então, isso sobre a pergunta da vereadora Maria Manfron. A pergunta do vereador Ezequias seria como contribuir. Né? E o como contribuir, está aqui o vereador Ezequias, mas enfim, né? Como contribuir. A verba que às vezes a gente pode utilizar, né, seria de implantação de novos projetos. Eventualmente a gente tem novos projetos. Temos projetos hoje, por exemplo, sendo direcionado ao consórcio intermunicipal. A nossa ideia é criar um ambulatório que hoje a gente não tem, um ambulatório especializado em infância. Né? Hoje o nosso hospital tem internamento para adolescente, mas não tem um ambulatório para adolescente, com psiquiatra infantil. Só que falta verba para instalação. Então, o consórcio intermunicipal talvez consiga contratualizar com a gente esse ambulatório a mais, que é bom para a sociedade e é bom para o nosso serviço de residência, porque a gente vai ter também mais um treinamento em infância e adolescência. Temos outros projetos também para tentar implantar. Ambulatório da mulher, ambulatório de transtornos alimentares, outros ambulatórios especializados que hoje não tem, além de outras tecnologias, como, por exemplo, estimulação magnética transcraniana. É um procedimento não invasivo, né, que exige tecnologia, que são pás que mudam a polarização cortical, levando a uma solução à depressão. É diferente da eletroconvulsoterapia. E também o ambulatório de eletroconvulsoterapia. Apesar de muito estigma, ainda é uma terapia que funciona para casos em que nada mais funcionou. Então, essas aí seriam algumas maneiras de contribuir. A ampliação de leitos é algo mais complexo, que exige uma investigação de setores jurídicos, porque hoje a abertura de leitos em psiquiatria é algo combatido pela parcela da população que é antimanicomial. Né? Então, a gente teria aí
uma dificuldade jurídica, mas também há esse interesse. Nós já emitimos projetos antes, por exemplo, Tô finalizando, é rapidíssimo mesmo. Sem problema, imagina, eu sei que a gente ultrapassou. Vou para só a consideração da Kátia, né? O preconceito tem que ser combatido em sociedade, né? Então, quanto mais projetos que venham a falar a respeito, isso já vai reduzindo. Por exemplo, existimos o que é novo, né? O Outubro Amarelo existe há pouco tempo. E o Janeiro Branco também existe há pouco tempo. São 2 meses, então, que se olha saúde mental. Outubro Amarelo especificamente para suicídio e o Janeiro Branco com a saúde mental como um todo. Então, isso é algo que a sociedade implementa e começa a absorver, né, esse conceito. Ok. Obrigado pela atenção. Doutor Ricardo, nós que agradecemos a compreensão. Passamos a palavra ao doutor Antoniuk para que ele faça as suas considerações finais. O que eu encontrei aqui, uma série de amigos, e me alegra que tem um corpo jovem, que tem gana de fazer as coisas. E é muito importante que a gente sempre seja inquieto. Eu tenho 83 anos, mas só uso 50. Estão sobrando os restos aí. Por quê? Porque, primeiro, durmo pouco. Napoleão dormia 3 horas, depois ia matar, eu vou estudar. E sempre tem um desafio. O desafio lá no DAP, vocês não queiram saber, lá é violento, são milhões, volta e meia, que as multinacionais querem me passar para trás, mas eu já aprendi com eles mesmo como é que tem que lidar, e felizmente vai bem. O DAP tem mais de 30 convênios que nós fazemos exames gratuitos, até em Santa Catarina e sul de São Paulo. Todos os hospitais aqui, o Erasto Gertner, o Pequeno Cotolengo, o Hospital de Clínicas, a pesquisa faz lá, etc. e tal. Temos um contato com a Liga maravilhoso. Eu fundei junto com a dona Maria Bettencourt e ela deixou que eu tocasse o barco para frente. Eu chego a comprar máquinas de 3, 4 milhões de dólares sem comunicá-las. Elas confiam plenamente. E, felizmente, está tudo dando certo. Nós temos, talvez, 60% da Unimed e outros planos de saúde. Vai tudo bem lá, como vai tudo bem no Hospital São Julião. Por que que vai bem? Porque o meu modo de administrar é dividir tarefas e cobrar. Não é? Tanto aqui como lá. E o pessoal tem independência de errar. E aí a gente lentamente vai fazendo com que as coisas melhorem. Perguntaram uma vez a um sociólogo brasileiro o que devo fazer para os jovens terem mais atos coerentes. Dizia ele assim, envelheçam, envelheçam. O transcurso da vida, as experiências que a gente tem, são muito importantes, vão se somando. Eu gostaria que os senhores entrassem na internet no tema Memórias Paraná. Há 1 ano e meio atrás, a RPC me chamou, disse, olha, queremos fazer uma entrevista com o senhor. Eu até me assustei, digo, vamos ver, pode ser uma coisa não favorável. Mas eu fui, puseram
aparelho de filmagem, me puseram numa cadeira e disse: fale tudo que você sabe da tua vida. Só lhe perguntam: quem é você? A Ana viu esta fita. E o mais interessante, que saiu um livreto, o livreto foi vendido logo, e eu não vi a minha gravação. Há uma semana atrás, um colega meu estava vendo, aí eu fui ver. Achei uma coisa que eu não gostei, que eu sou meio gordo, mas deixei passar. E aí vi o que eu escrevi, o que eu falei lá, aí eu gostei. Então, eu aconselho para vocês conhecerem-me melhor, vejam o que eu fiz. Esta fama de rico que todo mundo me diz, não existe. Eu vivo bem, trabalho muito com essa idade. E eu sigo as regras de um grande professor meu de Porto Alegre, Paglioli. Era neurocirurgião também. Ele dizia: Antoniucci, a fama de rico e sedutor, nem que não seja verdade, não desminta que dá lucro. E eu sigo essa lei. Vocês vão ver lá que, antes de eu entregar leite em Curitiba, eu distribuía leite em várias casas. Lá eu saí cidade. Minha mãe me fez uma cartucheira de litro de leite, e eu saía entregar, e depois ia para a aula, e prova que não tinha fartura em casa. E assim foi. E depois, no transcurso, tem coisas significativas. A embaixada da Ucrânia para cá e a brasileira para lá, fui eu que levei. Junto com o Roberto Demeterco, que também é descendente ucraniano, e mais um senhor, fomos falar com o Itamar Franco, que nos atendeu num domingo, disse: olha, se você trouxer a embaixada da Ucrânia para cá, você leva a do Brasil. Ainda este ano. E fui com o embaixador, levamos lá, foi muito interessante. A Rússia não queria que estabelecesse, exigiu que os passaportes só em 6 meses depois passasse a sair da Ucrânia, e hoje está. Eles não tinham dinheiro para um local fazer a embaixada. Fizemos uma vaquinha, alugamos uma casa em Brasília. E aqui eu doei uns escritórios para eles fazerem o consulado. Outra coisa interessante que eu fiz da Ucrânia, com a explosão da usina atômica Chernobyl, vocês ouviram falar? Muitos morreram, mas um grande número ficou com leucemia. Então eles começaram a mandar a criança para cá. Viu o Nosso Senhor das Graças, Hospital de Clínicas, Evangélico, etc. Aí eu disse: por que não fazemos diferente? Mandem um grupo de médicos, um grupo de enfermeiras, aprendem aqui com o professor Pasquini, falei com o reitor, vieram, ficaram 1 ano, aprenderam. Aí 2 anos depois me convidaram para ir para Kiev, que é uma linda cidade. Tinha um enorme de um hospital que o governo alemão doou para a Ucrânia, especificamente para tratamento de doentes causados pela irradiação. Então, vocês verem que são coisas significativas que nós fizemos. Por quê? Porque eu fui atrevido. Ninguém pensava em fazer isso. Eu digo: vamos tentar. E deu certo. Não é? Se você só esperar que as coisas caiam, não acontece. Não existe freelance. Você tem que correr atrás da bola. Perguntaram para Thomas Edison, que patenteou 1.142 inventos. E você é um gênio. Ele, gênio? Gênio 4%. 96% é, meu filho. Durmo pouco, como pouco, por isso que eu faço tudo isso. Então, vocês que são jovens, não percam tempo com celular, com bobagem. Não percam tempo com televisão, que não soma nada. Continuem lendo, porque o cérebro precisa de desafio. Lendo, jogar xadrez,
ter dificuldade de resolver coisas. Eu assisti em Amsterdã, num congresso mundial de neurocirurgia. Eu fui muitas vezes conferencista em congressos mundiais. Um procedimento muito interessante. Os cientistas da Inglaterra pegaram 2 enormes gorilas. Um deles fecharam sozinho numa jaula. Outro fecharam com uma gorilinha, devia ser bonita, que escolheram. Depois de 6 meses, seccionaram os cérebros desses 2 gorilas. O que estava sozinho morreu milhões de neurônios. O que estava com um problema que queria conquistar a jovenzinha, que ao fim não conseguiu, muitos e milhões de neurônios novos surgiram. Por quê? Porque o cérebro, igual os músculos, precisam ter desafios. Precisam... E onde é que você encontra o desafio? A leitura, o xadrez. Vocês, na profissão, como vereadores, está cheio de momentos de desafio, né? Perguntas cretinas, pedidos cretinos, jornal criticando coisa que não tem lógica. Não é? Então, tudo isso é importante. É igual o colesterol. Todo mundo diz, eu tenho mau colesterol. O colesterol é uma necessidade para a tua vida. Só não pode ultrapassar. Nada que ultrapasse faz bem para ninguém. Então, os desafios, as dificuldades são muito úteis. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, o que há de mais recente. Essa doença terrível que é o Alzheimer, que o cérebro fica, parece um couve-flor. Eu vi vários cérebros de pacientes com Alzheimer. Hoje, 2 coisas previnem o Alzheimer. Muitos desafios e comer verde, mais verde que vocês podem. Agrião, alface, todas essas verduras são os protetores de Alzheimer. Todos os outros medicamentos, eu falo de cátedra, porque eu conheço, são somente para dar lucro para o laboratório. Não ajudam nada. Vocês devem ter experiência já com isso. Trata familiar e não melhora nada. Então, o que tem que fazer é exercício, andar, não precisa se esforçar, andar seja suficiente, comer bastante verde e ter desafios. Isto te protege de Alzheimer. Meus amigos, eu me sinto aqui em casa. Sinceramente. Eu me senti um de vocês. Quero que vocês vão até o hospital e se sintam um dos nossos. Vão visitar as enfermarias. Vão visitar a nossa horta, que é maravilhosa. Vão visitar o campo de futebol, que é espetacular. Que a gurizada joga bola. Que o paciente joga bola com os enfermeiros, que há uma perfeita correlação. Vão visitar a nossa cozinha, que está precisando de outra, mas é limpa, não tem luxo. Lá não tem luxo, nem pode ter com o que nós ganhamos. Mas tem limpeza, tem cheiro de detergente, ao contrário de muitos hospitais psiquiátricos que eu vi no Brasil. Não é? E tenho certeza que vocês vão nos visitar. É pertinho. O Beto fez uma estrada maravilhosa. Antes era Barros. Né? E vão ver. O hospital não é meu. O hospital é da coletividade. É de todos. Não está fechado. Está aberto para todo mundo que quer ir lá. O Sandro está lá. O Valdomiro está lá. Todo mundo. E para vocês que são mais jovens, temos cada enfermeira linda, você deve ter visto. Muito obrigado. Doutor Afonso Antoniucchi, foi um prazer ouvi-lo. Desculpe o nosso tempo ser um tempo exíguo,
mas nós agradecemos muito sua presença, a sua vivência dentro da medicina e também como um paranaense que tem colaborado muito para a ajuda na medicina. O doutor Ricardo Esbalqueiro também e toda a sua equipe do Hospital São Julián. Desejamos muito sucesso, muito trabalho a vocês e agradecemos todos aqui pela manhã de hoje. Eu quero aproveitar, antes de encerrarmos, agradecer a presença do senhor Amadeu Gonçalves Filho, ele que é coordenador do comitê Trabalhando com os Outros, e do senhor Severino Lopes, que está acompanhando também aqui, que eles nos trouxeram, todos vocês receberam um convite, que será realizado no dia 29, na Universidade Federal, uma reunião pública informativa, que será feita no auditório da reitoria, comemorando os 50 anos do AA, Alcoólicos Anônimos, eles que fazem um trabalho voluntário, é muito importante frisar isso, e se dedicam também nesta causa, uma causa muito difícil, mas que tem um excelente trabalho dedicado à sociedade. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, depois nós faremos um registro fotográfico, mas agradecendo e convidando todos vocês e a comunidade para comparecerem nesta data, participarem desse momento. Nós pedimos ao vereador Colpani, ao vereador Maurinácio, para que façam a entrega de menção de votos de louvor pela participação hoje do Hospital São Julián, na pessoa do professor Afonso Antoniuk, professor Ricardo, mas eu também queria fazer um registro muito importante e ao nosso colega, uma pessoa estimada por todos nós aqui, o Bira. O Bira tem uma relação muito forte com o Hospital São Julián. Ele também, que também faz um trabalho voluntário, está todos os dias aqui conosco, e tem é um exemplo do tratamento que vocês proporcionaram a ele e aos demais pacientes que passam por essa instituição. Fica aqui os nossos agradecimentos em nome de todos os vereadores. Muito obrigado.